Iniciamos desta forma, aqui em grande, certamente, a série Talks Meta-Iluminismo. Então, como já falei aqui recentemente, a ideia é realmente trazer, convidar pessoas para conversarem connosco, com a comunidade, e essencialmente o tema é buscar pessoas que dialoguem com os princípios, com os fundamentos do meta-iluminismo, no sentido onde, obviamente, a axiologia, o campo de geração de valor, a entrega da pessoa, o trabalho que ela faz dentro, portanto, do seu campo, dentro do seu ramo, respectivos impactos que essa pessoa visa ter, possa ter, já teve, visões. Então a ideia realmente é criar um ambiente onde podemos compartilhar momentos com atores, pessoas que efetivamente envolvidas com as suas comunidades geram valor. Eu tenho até aqui uma publicação da nova ortografia do Besta de Bolso, então é um best-seller aqui no Brasil. E exatamente o Último Cabalista de Lisboa foi o primeiro romance que retrata a vida, ou que retrata, portanto, o momento dessa família Zarco. Tá? Então, esse é o denominado ciclo sefardita. Tá? São 7 livros, nós vamos já conversar um pouco a respeito especificamente desse trabalho. O Richard já foi galardoado com prémios literários em vários países, tá? Incluindo Estados Unidos, França e Inglaterra. Muito ativo discursando sobre a sua escrita dentro dos círculos e dentro das entidades de cultura judaica. São mais de 300 centros culturais, bibliotecas, livrarias e museus mundo afora que ele participou. Muito ativo também no ciclo académico, no tocante, portanto, a palestras, keynotes, e tem também aqui uma honraria muito especial que eu gostaria de partilhar com vocês, que é certamente um accomplishment, né? Então um feito super, super extraordinário, ainda mais para um cidadão norte-americano, embora hoje, naturalizado português, não deixa, por ter origem americana e não ser natural português, ele foi honrado com, portanto, a medalha de cidadão da cidade do Porto. É uma honraria, a medalha de honra da cidade. Então, realmente, quem não gostaria de receber, eu particularmente, portanto, uma honra, portanto, representada aí figurativamente e pelos seus feitos, por todo o mérito e por tudo o que ele fez e continua a fazer pela literatura portuguesa e literatura mundial, com essa honraria por ser cidadão, né, por morar na cidade do Porto. E, portanto, também agora, para acabarmos aqui esta parte do bio, que ele ganhou diversos prémios literários, tá? Entre eles o National Endowment of the Arts Fellowship, que é, portanto, um prémio de raiz dentro do mundo da ficção e dentro do mundo da escrita ficção e romance. Ele ganhou em 1994, tem também, foi galardoado com o prémio Heródotos para o melhor romance histórico em 98, o prémio literário Alberto Benveniste em 2009 pela obra Goa. Tá? Então, realmente, feitos fenomenais aqui, grandíssimo mérito. Aproveito para pontuar também que o Último Cabalista de Lisboa é best-seller em 11 países, incluindo os Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Portugal, claro, e Brasil. Tá? Então, para quem não leu, convido aí para que procurem aí a livraria mais próxima, e também tem versões audiobook, e-book, etc. Então, procurem esse trabalho. O trabalho do Richard, o corpus de criação do Richard, é hoje traduzido em 23 idiomas, tá? Então realmente um corpus de trabalho fenomenal. Tá? Então o reach dele, o alcance dele artístico em termos de geração de valor é extraordinário. E eu agora vou citar alguns dos livros aqui. Não estão necessariamente, fizemos um trabalho aqui de pesquisa e, portanto, para que houvesse uma ordem cronológica aqui na apresentação do trabalho, então vou começar, pode ser que tenha pulado algum ou outro, mas essencialmente a linha cronológica do seu trabalho começa com o Último Cabalista de Lisboa,
tá? Que é um dos livros que vamos conversar bastante aqui, por ser um livro que é best-seller aqui no Brasil e que continua com uma repercussão mundial, e por ser o primeiro do Richard. Trevas de Luz, Meia-Noite ou O Princípio do Mundo, Goa ou O Guardião da Aurora. Goa ou O Guardião da Aurora, eu comprei a minha cópia aqui no Brasil, um segundo, em inglês. Este livro conseguem-no comprar, conseguem o título já aqui, portanto, no Brasil, em português. À Procura de Sana, muito amplamente disponível em qualquer livraria aqui no Brasil. A Sétima Porta, Confundir a Cidade com o Mar. Esta é uma coletânea de contos, talvez a que tenha maior abrangência dentro do seu corpo de trabalho. Dança Quando Chegares ao Fim, é um dos grandes livros aqui para crianças. Os Anagramas de Varsóvia, desculpem, best-seller mundial. Os Anagramas de Varsóvia estão disponíveis também aqui no Brasil. Muito interessante o livro, best-seller também. Ilha Teresa, Hugo e Eu e as Mangas de Marte, livro para crianças também. A Sentinela. Tem outro aqui que é Se Eu Fosse, livro para crianças também, que tem uma publicação e uma tiragem em Portugal fenomenal. Agora, o Evangelho segundo Lázaro, um fenómeno mundial, best-seller em Portugal, best-seller no Brasil e outros países. Tenho aqui, portanto, a cópia também desse livro. Virem a capa. Tem outro trabalho aqui artístico, que realmente é um dos temas que eu gostaria de perguntar ao Rich. Todas as capas de todos os livros que eu vi, que conheço dele, são fenomenais, são muito expressivas, muito artísticas e com punch, né? Todas elas entregam uma mensagem muito forte, né? Tanto antes, porque obviamente quando alguém se dirige a uma livraria, a capa é um dos primeiros elementos de diálogo com o livro. Então, obviamente, a capa traduz esse punch, mas também depois, né, depois de ler, quando a pessoa olha para a capa ou remete as imagens, o imaginário da capa remete a uma mensagem fundamental, uma mensagem do core, do âmago. Então ele faz um trabalho muito bem feito nesse sentido. Eu gostaria também de entender um pouco esse processo criativo. Então, Evangelho segundo Lázaro. Depois temos aqui O Cão que Comia a Chuva, livro para crianças também disponível aqui no Brasil. Temos uma cópia também. Temos agora também Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco. Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco faz parte do ciclo sefardita. Então continua, portanto, a ser, neste caso, o Benjamin, que é da família Zarco. Então, uma história multigeracional. Vamos falar um pouco, começa lá atrás com O Último Cabalista de Lisboa. Então, vamos falar um pouco sobre isso também. Os Insubmissos e a Aldeia das Almas Aparecidas, parte 1 e 2, que estão a ter um sucesso fenomenal em Portugal. Best-sellers ainda não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, queria muito partilhar, se você tem mais alguma informação aqui. Não, de momento não. Acho que esta foi a informação aqui que a produção que nós localizamos e que gostaríamos de compartilhar com vocês. O que é que nós vamos conversar hoje com o Richard? Nós queremos focar um pouco nessa parte aí do trabalho que ele faz, e eu digo faz porque ele continua a contribuir para essa coletânea. Hoje são sete romances que compõem as aventuras, os momentos, os dilemas da família Zarco, e ele conta essa história de forma multigeracional, começando lá atrás com O Último Cabalista de Lisboa. Para quem já leu O Último Cabalista de Lisboa, ele narra os acontecimentos dessa família dentro do contexto da Lisboa de 1506, creio 1506. 1506, estamos a falar em século XVI, iniciozinho do século XVI. Para quem gosta de história, momento muito conturbado na Europa, muita divisão religiosa, divisão política, sionistas procurando exatamente
essa expansão além mar. A coroa espanhola, portuguesa, procuravam alianças nem sempre muito saudáveis, eram dois gigantes ali na Europa, já virados para o mar, virados para a expansão, virados para as colónias. Estamos a falar aqui em seis anos depois aí de Pedro Álvares Cabral, portanto aqui no Brasil. Então realmente era um momento muito conturbado e pautado essencialmente pela Inquisição. Tá? Então, por exemplo, bem, todos sabem, a Inquisição ela impactou todo o mundo europeu católico, obviamente fomentado pelos conflitos religiosos da altura, os debates religiosos, os conflitos armados religiosos, os conflitos político-religiosos decorrentes dessas diferenças culturais, especificamente entre o norte europeu, África e essencialmente o resto do mundo, né? Então havia uma cultura e um âmbito expansionista fomentado aí pela evangelização religiosa catolicista. E foi exatamente nesse momento, no finalzinho aí do século XV, virada para XVI, que houve o período da Inquisição. Portugal não escapou a esse fenómeno histórico. A Inquisição, ela impactou severamente pessoas, países, estados, culturas. Obviamente isso foi horrível. Foi horrível. E a obra narra exatamente esse período, que é o período em que houve Portugal pressionado até pelos reis católicos espanhóis depois da expulsão do povo judeu da Espanha, devido essencialmente aos motivos religiosos de perseguição, portanto, impostos aí pela Inquisição e pelo Papa, e pelos bispos e toda a organização, portanto, que trabalhava a favor dessa Inquisição, que acabava por afetar os Estados. Então, Espanha quase que força Portugal, estão relatos históricos, tá? Não estou, portanto, isso fundamenta a narrativa do livro, mas o Richard baseia-se em relatos históricos. Então, Espanha pressiona Portugal também para expulsar as famílias, o povo judeu, de suas terras, né? Portanto, o país continental e colónias. Portugal, nesta altura, portanto, era o venturoso, o rei de Portugal, Dom Manuel I. Dom Manuel I, obviamente, muito político, não quis expulsar os judeus por questões óbvias, né? Então o povo judeu estava muito relacionado e muito envolvido com a geração de valor e riqueza em Portugal. Havia também, inclusive, um vínculo muito grande entre acesso a capital e financiamento portanto, do Estado via negócios, via figuras, via pessoas da comunidade judaica. Então havia, portanto, interesses em que Dom Manuel entendeu que teria que aderir ao catolicismo, teria que aderir à imposição da Inquisição, mas não queria expulsar os judeus devido às questões fundamentalmente económicas, financeiras. Então ele, em 1496 ou 97, salvo erro aqui, acho que, mas deve ser exatamente nessa altura, Dom Manuel I decidiu, portanto, criar autos de batismo, de conversão de fé do judeu para o cristianismo, o catolicismo, foram os tais denominados de cristãos novos. Tá? Então isso aconteceu em 1496, 1497, e o livro O Último Cabalista de Lisboa, portanto, começa a narrar o momento da família Zarco já como cristão novo. Então, já depois de serem batizados, de serem convertidos. Eu falo batizado porque é exatamente isso. Tá? Então, havia um auto de fé onde o crente, o indivíduo judeu, crente, religioso, com tradição judaica, religiosa, cultural, etc., era convertido do dia para a noite ao cristianismo e ao catolicismo. Inclusive havia um ato de batismal, onde a pessoa perdia o seu nome cultural, o seu nome
inclusive a alteração de sobrenomes e etc. Não só o primeiro nome, mas também o sobrenome. Então a pessoa ganhava uma nova identidade, o nome virava, portanto, um nome aceito dentro do registro europeu bíblico, católico, histórico. Então as pessoas perdiam essa herança também na forma de seus nomes, tá? E aí continuavam, o livro retrata muito bem isso, e continuavam a praticar a religião judaica e toda a cultura judaica às escondidas. Tá? Então havia toda uma comunidade judaica portuguesa, de origem e linhagem sefardita. Sefardita essencialmente portanto, é a caracterização dessa linhagem ali na Península, portanto, dentro do contexto da Península Ibérica. E aí nós vemos as dificuldades dessas famílias no dia a dia para poderem continuar a viver, a conviver sem qualquer tipo de problema dentro do contexto social, económico e religioso. Eram cristãos novos, né? Para todos os efeitos eram cristãos novos. Só que em casa, às escondidas, em grupos, portanto, mais restritos, eles juntavam-se e celebravam a sua religiosidade judaica, às escondidas, de forma oculta, oprimidos, perseguidos. O livro retrata tudo isso de uma forma excepcional. A aventura, o momento, a perseguição, a tribulação da família Zarco começa agora por Brequias, né? Brequias é a figura principal do livro do Último Cabalista de Lisboa, junto com o seu tio Abrão Zarco. Começa em 1506, exatamente no Passover, tá? Na altura da Páscoa, onde Lisboa e Portugal em geral, a Península Ibérica em geral também, mas essencialmente Portugal, muito afetado por uma seca enorme e que causou pobreza, que causou estresse social, económico ou financeiro. Um período muito conturbado, onde Portugal também não foi exceção, onde havia uma epidemia da peste negra, né, que praguejava, que depredou a Europa inteira, morreram milhões de pessoas. Então, e houve um sentimento em Lisboa, essencialmente Portugal inteiro, mas em Lisboa, porque foi lá que começou todo esse conflito, em que os judeus, o povo judeu, os cristãos novos na altura, que a coroa portuguesa tinha protegido, de certa forma, concedendo-lhes cidadania desde que eles se convertessem ao catolicismo, por eles ainda estarem em território católico, em território português, que seria por eles continuarem a conviver com os católicos e cristãos, que Portugal estava a ser castigado. Portugal estava a ser castigado na forma de peste, e a morte, e a pobreza, e o desastre decorrente da peste, desastre, portanto, humano, financeiro, etc. E a seca também. Tá? Então é dentro desse contexto que, instigado também, e o livro trata muito bem isso, e de novo estamos a falar aqui de feitos, relatos históricos, tá? Então isto hoje compõe a história portuguesa, e os relatos do livro O Último Cabalista de Lisboa, pela mão do Richard, portanto dialoga muito com os anais históricos, portanto portugueses, tá? Então foi exatamente aí no Passover, onde instigados, o povo, né, a turba instigada pelos frades, creio que dominicanos ou frades de algum tipo de denominação, instigaram o povo exatamente a perseguir os judeus. Tá? Então, só para ter uma ideia, existem, acho que foram mais de 2.000 pessoas que perderam a vida, cristãos novos, judeus na altura, decorrentes dessa perseguição que durou dias, talvez 3, 4, 5 dias aí, 4 noites, onde foram perseguidos milhares de pessoas aí que acabaram por perder a vida também. Muitos deles acabaram por fugir, então e é exatamente essa a abertura para o universo da família Zarco. A família Zarco, ela sofre, nessa noite de Passover, sofre essa opressão, essa perseguição, junto com outras famílias amigas judias,
e acaba, e acaba ah, por sofrer e seguir um caminho de sofrimento e de tribulação que as tira de Portugal, né? Então tira a família de Portugal para um mundo dividido, um mundo altamente afetado, com perseguição, com um sentimento muito forte ainda de perseguição contra, portanto, as famílias e qualquer pessoa que de credo judaico, né? de crença judaica. Então, essa é realmente, só para dar um contexto aqui, em nome de todos, agradecemos pelo teu tempo, pela pessoa que tu és, pelo que tu fazes, pelo que tu representas, tá? Obrigado. No universo literário. Eu, como de descendência portuguesa, eu sou o inverso de ti, tá? Ah, Tu nasceste nos Estados Unidos e mudaste para Portugal por sim, sim, questões profissionais e pessoais e etc. E hoje tu tens dupla cidadania, né? correto. Então tu és natural americano com cidadania portuguesa. Eu sou natural português com cidadania americana. Ah, bom, Então, o senhor faz tudo ao contrário. Não faz então, mal. então temos essa particularidade. Mas as contribuições que tu fazes, fizeste na literatura, na história, na literatura portuguesa, no universo literário português, e claro que os teus livros são escritos, portanto, as ficções e os romances são escritos em inglês, mas são traduzidos para português, Sim. e, e para além de escrever, ou independentemente de escreveres em português ou em inglês, falando especificamente sobre o ciclo sefardita, né? Então todo o trabalho que narra, portanto, o momento multigeracional e a evolução e os vários desafios e tribulações que a família Zarco passa na linha tempo, começando lá atrás com o último cabalista de Lisboa, e o impacto da tua literatura tem um âmbito muito forte no sentido histórico e social, tá? Muito forte. E particularmente a Obrigado. história portuguesa e o vínculo da história portuguesa com a cultura judaica e a importância do povo judaico, da cultura judaica e como ela se entremeia também com a história de Portugal. Tá? Então, eu ouso dizer, eu falo isso muito, que a forma como tu conseguiste expor relatos históricos, infelizmente todos eles muito traumáticos, mas a forma como tu conseguiste expor isso, esse pogrom, aquela noite de 1506, né? No Passover, começa lá atrás com o último cabalista de Lisboa. Eu ouso dizer, e por conversas que eu tive e tenho com amigos meus portugueses e até mesmo mundo afora, as pessoas não tinham acesso, não tinham conhecimento da dimensão desse acontecimento dentro do ambiente histórico. Então, Pois, pois. eu tenho que te agradecer por isso, por tu poderes trazer e teres trazido isso para um ambiente de discussão, de educação, de sensibilidade, tá? Então, e claro, Fico muito com a grato. tua, com o teu jeito, né? Com a tua arte, com a tua forma maravilhosa de escrever e de ser, Obrigado. tá? Então, nós é que agradecemos. Richard, eu já falei no outro vídeo que vai ser postado diretamente junto com este, então o outro inclusive já está Sim, postado agora, tá? Então o sim, vídeo da tua introdução já está postado as we speak, neste momento, no canal de Instagram do Meta-Iluminismo. sim. Eu falei brevemente sobre o teu bio, tá? Então contei um pouco aí da tua história pessoal, profissional, desde Estados Unidos, Duke University, passando por Stanford e depois, portanto, onde tu tiraste o teu mestrado de jornalismo, a tua atividade e envolvimento com o mercado e o segmento do jornalismo ali na costa, portanto, estamos a falar aí essencialmente de São Francisco, depois a tua mudança para Portugal, Porto, o teu trabalho aí na docência na Universidade do Porto, e depois conversei sobre isso e, portanto, passei essas informações aí dentro dessa linha cronológica para
para a nossa comunidade, e aí relatei, portanto, o teu trabalho, as tuas contribuições já literárias, já no Porto, radicado em Portugal, onde começa o Último Cabalista de Lisboa, e eu basicamente citei aí todo o teu trabalho, Sim. mais de 14 obras aí, romances, 7, portanto, livros aí infantis, vários contos. Falei também aí dos prémios literários que tu já colecionas e dos reconhecimentos que tu tens tido. E mencionei, obviamente, 3 grandes obras tuas que têm uma abrangência e começando aqui com o Evangelho segundo Lázaro e o Último Cabalista de Lisboa. Estas obras são muito bom, muito bom. Estas obras eu comprei-as aqui no mercado brasileiro, então são uma tiragem magnífica aqui no Brasil. O Último Cabalista de Lisboa, best-seller, traduzido em mais de 23 idiomas, best-seller internacional, o Brasil não foge à exceção. Sim. Lázaro também, o Evangelho segundo Lázaro, best-seller aqui no Brasil. Este exemplar aqui, comprei aqui no mercado brasileiro e fiz questão de mencionar aqui o Aurora. Eu tive a escolha de comprar em português ou em inglês, então aqui este livro é amplamente encontrado aqui também no mercado brasileiro. Então eu gostaria, começando aqui, ou dando kick-off aqui, início à nossa conversa, eu gostaria de, até pela questão de afinidade mercadológica para que a nossa comunidade consiga ter acesso aos teus livros aqui, eu acho que seria interessante nós começarmos lá no início, que é o Último Cabalista de Lisboa, e aí falar um pouco sobre o ciclo sefardita e, claro, falar também aqui sobre o Evangelho segundo Lázaro, que é um livro que me marcou assim imensamente, tá? Obrigado. Nós partilhamos contigo alguns guidelines aí da conversa. Não te sintas enclausurado por esses guidelines, pelo contrário, o momento é teu. Obrigado. Então, para onde tu nos levares, será um prazer acompanhar-te nesta conversa, portanto, e neste momento que partilhamos contigo. Para iniciar, tudo bem? Pode ser assim? Tudo ótimo, tudo bem, estou ótimo. Muito bom, muito bom. Para iniciar, eu queria falar o seguinte, ou comunicar o seguinte aqui à nossa comunidade. O Richard recentemente foi convidado como orador principal, então ele entregou o keynote speech no aniversário da Universidade do Porto. Tá? Então, salvo erro aqui, Richard, eu acho que eu estou certo, se não tiver corrijo, estamos a falar aqui do 113º aniversário da Universidade do Porto. O Richard é docente, então certamente uma honraria muito grande ele poder discursar e ser o keynote speech desse evento. Eu vou abrir aspas aqui sobre, portanto, isto aqui foi retirado do teu discurso, tá? Tá bem. Então vou falar aqui umas aspas, entregar umas aspas aqui à comunidade de um trechozinho que eu achei muito interessante do teu discurso, tá? Tu falas o seguinte: no mundo competitivo e cheio de ódio de hoje, em que devemos pensar que é escrever, lembrar que somos todos sobreviventes. Então, marcou-me muito esta frase aqui, porque estamos a falar aqui, tu falas num mundo competitivo, cheio de ódio, e nesse ambiente competitivo, odioso, instável, volátil, eu estou a acrescentar adjetivos aqui, tá? Volátil, acho que todos eles dialogam um pouco aí com a tua ideia. Um mundo confuso, ambíguo, tu falas que nós devemos lembrar que somos todos sobreviventes. Sim. E eu gostaria que tu conversasses um pouco sobre o que te motivou,
Isto faz parte do teu fechamento ali no teu discurso, não sei Sim, se tu te exato. lembras. Então eu gostaria que tu falasses um pouco sobre o que te motivou a encerrar o teu maravilhoso discurso com essas palavras Ok. e se tu achas que podemos pegar nesse gancho que somos todos sobreviventes e não só falar de nós, como falar do homem em geral e da Pois. família Zarco, que começa, Ok. é aí que começa a aventura da família Zarco. Ok, combinado. E agradeço imenso este convite, estou muito grato. É um prazer estar contigo e com os ouvintes e é ótimo ter a possibilidade de conversar com leitores e com outras pessoas, porque normalmente o que nós fazemos, nós os escritores, estamos em casa 4, 5, 6, 10 horas por dia a escrever no nosso computador e não falamos com ninguém. Então, para mim, é um prazer estar contigo e falar com as pessoas. Estou muito grato. Muito Sobreviventes. obrigado. Eu cheguei a esta conclusão bastante recentemente, porque às vezes nós deparamos com uma pessoa que nos parece muito satisfeita, feliz, em um senhor de sucesso, em um arquiteto famoso, ou um designer muito conhecido, atriz. Eu tenho uma amiga atriz muito conhecida, Maria de Medeiros, conheço cantores, a Missy é uma grande amiga minha que acabou de falecer, infelizmente. E quando nós deparamos com as pessoas, sobretudo as pessoas que nos parecem satisfeitas com a vida e realizadas, nós temos a tendência de esquecer que elas também passaram por momentos de trauma enorme. Perderam avós, perderam os pais. Há pessoas que perdem os filhos, que têm filhos que passam semanas ou meses no hospital. Todos nós sofremos decepções de vida. No meu caso, editores que recusam publicar os meus livros, livros que não vendem bem, livros que são muito criticados, e nós ficamos muito magoados. E às vezes é muito difícil recuperar desses traumas. Um irmão meu, por exemplo, faleceu em 1989 com SIDA, numa altura em que SIDA era considerada uma desgraça, o novo peste. Os próprios médicos e enfermeiras não queriam tocar no meu irmão, imaginem. Foi incrivelmente difícil para mim e quando ele faleceu foi um trauma enorme e que, francamente, nunca ultrapassei esse trauma. Há traumas da nossa vida que são de tal maneira enormes que é impossível ultrapassar completamente. E não quero ultrapassar completamente porque não quero esquecer o meu irmão, não quero esquecer o que ele me representou para mim. Eu digo isso porque às vezes estamos mal educados com pessoas ou tratamos as pessoas sem respeito porque esquecemos-nos de que eles são sobreviventes. Todos nós. Eu garanto que mesmo as pessoas de mais sucesso, George Clooney, Madonna, os futebolistas brasileiros, eles também sofreram imensas decepções. E por isso eu acho que temos a obrigação de tratar toda a gente com respeito, com gentileza. E é isso que eu tento fazer na minha vida. E quando eu olho para uma nova pessoa, uma pessoa que estou a conhecer pela primeira vez, eu penso: este tipo é sobrevivente, este tipo sofreu tragédias. E muda a minha maneira de ser com essa pessoa. No caso dos judeus sefarditas de Portugal, pois, eles foram muito maltratados, foram eram sobreviventes. Os judeus portugueses tinham que fugir de Portugal sob as condições mais difíceis, porque, como o Peter sabe, foram convertidos à força em 1497 pelo rei Dom Manuel, ou seja, o rei Dom Manuel criou uma nova classe de cidadão, o cristão novo. Foram coloniados durante séculos, foram perseguidos durante séculos pela
pela Inquisição portuguesa. Muitas centenas de pessoas foram queimadas vivas em autos de fé, cerimónias especiais em Lisboa, em Évora, em todo o país em que havia estas cerimónias. Então, é uma história de sobrevivência incrível. Aliás, eu comecei a escrever O Último Cabalista de Lisboa quando li um artigo numa revista portuguesa sobre os judeus sefarditas, em que eu li que um senhor de Turquia, um judeu português de Turquia, falava turco, falava um bocado de uma versão antiga de português, ladino, e ele tinha guardado a chave da sua casa em Beja, Beja, uma cidade do sul de Portugal, durante 5 séculos. A família guardou a chave de casa durante 5 séculos. O que é que isso quer transmitir a qualquer pessoa e, sobretudo, a um romancista? Quer dizer que eles queriam voltar para Portugal. Passados 5 séculos, esta gente maravilhosa, os judeus sefarditas, sobreviventes a uma perseguição terrível durante quase 3 séculos, queriam voltar para a terra prometida. E qual era a terra prometida para os judeus portugueses? Era Portugal. Era Lisboa, Porto, Évora, Guarda, Viseu, Faro, Tavira. Eram todas cidades e aldeias de Portugal. Então, eu decidi escrever O Último Cabalista de Lisboa e todos os outros 6 livros no meio do ciclo sefardita, em parte porque eu achei uma história magnífica. Esta gente corajosa, sobreviventes, que queriam ainda guardar a sua língua, guardar a língua portuguesa, guardar a culinária portuguesa e voltar um dia. O sonho mais forte para muitos judeus sefarditas era um dia ter a possibilidade de voltar para Portugal. Dá-me arrepios na pele quando eu falo disso, porque é de facto uma história de coragem e de amor absolutamente inacreditável. Sem dúvida. E que bom que tu fechaste assim essa tua fala de amor, uma história de amor, de coragem, de valores humanos. E tu retratas muito bem isso, tu retratas muito bem isso no Último Cabalista de Lisboa. Berequias é uma personagem fenomenal, é uma personagem colorida, é uma personagem que integra tudo isso. Para quem leu o livro e nos vê agora, quem não leu certamente vai ler, porque vai ter interesse em fazê-lo. O Brequias, ele traz um pouco disso que o Richard acabou de fazer, ou muito disso que o Richard acabou de dizer, ou mencionar aqui, que é, embora no meio desse pogrom, no meio de toda essa tribulação, essa perseguição, ele afetado, ele vivendo a perda do tio, vivendo várias incertezas, vivendo a perda de tudo. O status quo foi posto de, de cabeça abaixo, assim, de revés, né, de um dia para o outro, e mesmo assim ele consegue encontrar, no meio de todo aquele conflito, ele consegue encontrar momentos de reflexão interior, onde ele desce à sua caverna e depara-se com o seu dragão, com os seus monstros, e ele sempre tenta transmutar esse negativismo, né, Richard? Esse lado escuro, ele entra quase como se fosse a noite escura da alma, né? Ele consegue Sim. transmutar, enfrentar os monstros dele e ele derrota e transmuta exatamente esse mal com o bem, com exatamente isso aí que tu falaste, com o amor, com a crença que ele tem na humanidade, com os valores que ele tem que aprendeu em casa, com a religião dele, claro que tem o misticismo da Cabala, que eu queria que tu falasses um pouco aí também, que Sim. pontua mais ainda todo esse momento, né? Mas perfeita a tua fala e agradeço por teres partilhado esse momento aí. Sim, somos todos sobreviventes, tá? E a família Zarco, como sobrevivente, ela epitomiza exatamente todo esse momento de perseguição, de sofrimento. Eu gostaria de partilhar aqui contigo um pensamento de Henrik Heine, um grande poeta, e ele falou o seguinte, ele escreveu, eu vou ler aqui em inglês primeiro, depois eu traduzo: Whatever they burn books,
they will also, in the end, burn human beings. Então, em português, em qualquer lugar que se queimem livros, no final, aqueles que queimam os livros, também queimarão seres humanos. São palavras fortíssimas de um poeta alemão. Tu falaste dos autos de fé, tá? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas foram sacrificadas, queimadas em autos de fé, nessa conversão, pseudo-conversão, conversão forçada para um cristianismo, servindo os interesses, portanto, toda uma hierarquia, uma aristocracia. Eu queria que tu falasses um pouco disso, porque a tua obra, tanto presente no Ciclo Sardita, vamos falar, já que estamos a mencionar isso, que começa no Último Cabalista, todos os outros livros dentro desse ciclo, eles falam direta e indiretamente dessa perseguição, seja em Portugal, seja no mundo, seja nas colónias, e o impacto que essa perseguição tem e a força humana da sobrevivência tem no tecido cultural. Eu gostava que falasses um pouco sobre isso, refletindo um pouco aqui nas palavras de Heine. Sim, eu acho que as palavras da Heine, infelizmente, estão certas. E eu adicionava uma coisa: onde os livros também são censurados, eles vão censurar as pessoas. Vão tentar eliminar as pessoas, menosprezar as pessoas, odiar as pessoas, debilizar as pessoas. E vemos isso nos Estados Unidos com Trump e as tentativas dele de debilizar os imigrantes, de debilizar as mulheres e as minorias. E isso, infelizmente, continua no nosso mundo e por isso, precisamente por isso, os meus livros históricos sobre o século XVII ou XVI, como O Último Cabalista de Lisboa, ainda são relevantes, porque a perseguição continua e vai continuar, a não ser que o ser humano tenha a possibilidade de evoluir no futuro. É isso que todos nós estamos a esperar, que o ser humano possa evoluir para ser mais, para valorizar mais a multiculturalidade, valorizar mais as diferenças. E acontece que, ao escrever O Último Cabalista de Lisboa, eu descobri outros factos sobre a história portuguesa que tinham sido, qual é a palavra, eliminados da história oficial de Portugal, porque o massacre de Lisboa de 1506, antes de eu escrever o romance, tinha sido eliminado completamente dos manuais escolares e dos livros oficiais sobre a história portuguesa. Só uma meia dúzia de especialistas sabiam do massacre de Lisboa de 1506. Era um assunto tabu. Outro assunto tabu, por exemplo, é que a Inquisição portuguesa foi exportada para as colónias. Por exemplo, para Goa, que era uma colónia portuguesa na Índia, ainda existe como província na Índia atual. E em 1510, os portugueses invadiram e conquistaram o território de Goa. Primeira coisa que eles fizeram era destruir mais de 300 templos hindus. Depois, mais tarde, eles converteram à força a comunidade hindu e a pequena comunidade de judeus. E daí começou a Inquisição em Goa em 1560 e que continuou esta perseguição até 1812. E ainda há milhares de pessoas que recusaram reconhecer este crime contra a humanidade. Eu descobri isso quando eu escrevi o meu romance Goa, o Guardião da Aurora, e comecei a receber cartas de ódio. É a primeira vez na minha vida e a última vez na minha vida que eu recebi cartas de ódio. Não é é muito difícil receber todo esse ódio, eu diria. Mas eu estava a contar a verdade e eu acredito na verdade e a importância de contar a história realista
mas há pessoas em Goa, tal como há pessoas doentias que querem negar o Holocausto, que querem negar os campos de extermínio dos nazis ou nazistas, eu acho que vocês dizem no Brasil. Há pessoas em Goa que querem negar a existência da Inquisição. E como é que a Inquisição queimou e queimava viva com hindus convertidos à força. Então, eu acho que, para mim, o meu ciclo sefardita deu-me uma oportunidade de falar de assuntos tabus, de assuntos que foram branqueados ou eliminados da história portuguesa. E não só acontece em Portugal este processo. Nos Estados Unidos, há assuntos que são tabus e não falados também. O Peter tem a experiência da América e sabe que falamos Sim. muito pouco de nossos povos indígenas, dos Sure. índios, antigamente se dizia, Native American. Native Americans. Eu cresci nos Estados Unidos. Quanto tempo é que os nossos professores deram para falar de cultura dos índios, dos Native Americans, de música, da história, da arte? Não mais de 4 ou 5 horas. E nunca falamos do genocídio dos índios americanos. É uma vergonha absoluta. Então, em todos os países, incluindo o Brasil, incluindo França, Inglaterra, China, há partes da história que são consideradas demasiado perigosas para a gente falar. Então, eu acho, como romancista, um dos meus papéis é dar voz às pessoas que foram sistematicamente silenciadas e perseguidas e que não tiveram a possibilidade de contar a sua própria história. Hoje em dia, pessoas perseguidas, como os LGBT, como mulheres em certas sociedades, eles têm a possibilidade de contar a sua própria história, felizmente. Mas quem é que vai contar a história dos judeus massacrados em Lisboa em 1506? Eles desapareceram. Se não fossem os romancistas históricos e grandes historiadores, eles não teriam voz. Então eu acho que é isso um papel importantíssimo para o romancista em 2024. Perfeito, Richard. Eu ia exatamente fazer esse gancho e até usando esse pensamento, ou fazendo um segue. Francamente, eu tive exposição académica, a minha carreira, a minha vida académica, né, como aluno, começou em Portugal, antes de eu mudar para os Estados Unidos e confirmo exatamente o que tu falaste, pouca importância, pouco relato. Acho que os relatos referentes a esses eventos, eles são muito, portanto, isolados, né, muito nichados, exclusivos a pesquisadores, a historiadores. Aí talvez estamos a falar de anais históricos e não necessariamente o livro de aprendizado ou de ensino de história, né, e muito menos isso integrado dentro do léxico ou dentro do currículo, digamos, e da programação curricular do país. Isso é errado, né? Mas infelizmente é a nossa realidade. E acho que o segue que eu queria fazer seria a verdade é que os teus livros, as tuas obras, falando especificamente agora do ciclo sefardita, eles são best-sellers em Portugal. Sim. Tá? Eles são best-sellers em Portugal. Best-sellers no mundo inteiro. Mas Portugal, que teve falando como Estado, como sociedade, portanto, até mesmo o envolvimento religioso, então tem todo, vamos falar, um lavar da alma, talvez, né? Então acho que quem hoje lê o teu livro, que não tem acesso a essa construção histórica, ao detalhamento histórico e vê o impacto da Inquisição em Portugal, o impacto em pessoas, em religiões, em sociedades, em povos, como o judeu,
E, portanto, como isso reverbera e como isso chegou às colónias, estou a falar de Portugal Imperial, né? Como isso chega às colónias, e o facto de hoje tu seres um best-seller absoluto em Portugal, em termos de vendas, e o ciclo, portanto, da história da família Zarco multigeracional não é exceção, eu acredito que isso seja exatamente um lavar da alma, que seja que haja um interesse legítimo em entender, em saber o que aconteceu, entender os detalhes, para poder não só identificar as causas, como entender o momento, aprender, trazer um aprendizado para o dia de hoje, para que nós efetivamente tenhamos um awareness, tenhamos uma sensibilidade, uma, um sentido de percepção mais agudo no tocante a certos sinais. Sejam sinais políticos, sejam sinais sociais, sejam sinais até de empresas, de corporações. Tu concordas com isso? Achas que Portugal, o facto de tu seres esse best-seller em Portugal e da história da família Zarco, como esse romance histórico, ter toda essa importância, tu concordas com essa colocação? Concordo. Primeiro, acho que Portugal evoluiu muito desde a Revolução de 1974. Temos uma democracia, as pessoas podem falar abertamente da política, da religião, de sexualidade, e os portugueses aproveitaram isso, sobretudo as mulheres, curiosamente, porque a Revolução deu mais liberdade política aos homens, mas também deu liberdade social às mulheres, que eu acho que isso é importantíssimo. E os meus livros chegaram num momento curioso em Portugal, porque eu acho que pela primeira vez há quase 5 séculos as pessoas tinham o direito de investigar a história portuguesa não oficial, o que era tabu, e que não haveria consequências terríveis, não haveria problemas com uma polícia secreta ou com o governo. Então as pessoas, pela primeira vez há 5 séculos, ficaram curiosas. Judeus em Portugal? Como? Judeus na minha própria comunidade, em Castelo Branco, Castelo David, Guarda. Judeus viviam aqui, na minha cidade. Como? E cristãos novos. Será que eu tenho cristãos novos como antepassados? Então as pessoas começaram a investigar a sua própria família. Então, o meu livro serviu como um alarme, um despertar para as pessoas começarem a pensar na sua própria família, na história do seu país, e não ter medo de investigar com coragem o que é este país, qual é a história judaica portuguesa. E sinto-me, eu acho que tenho mais orgulho nisso, do facto que os meus livros têm mudado a própria cultura portuguesa. Dou-lhe um exemplo. Em Lisboa agora há um monumento no Rossio, em frente à igreja de São Domingos, monumento aos 2.000 cristãos novos mortos e queimados no massacre de Lisboa de 1506. E várias vezes a gente da Câmara Municipal me disse que sem o teu livro, Richard, não havia monumento nenhum. E há pessoas de todo o mundo, dos Estados Unidos, do Brasil, de Israel, que vêm a Lisboa devido ao meu livro para ver este monumento, para fazer uma visita guiada à Lisboa judaica. Então, orgulho-me muito, não só de ter escrito bons romances, acho isso obviamente muito importante, mas também orgulho-me de ter contribuído para criar um país de mais honestidade, mais justiça e mais verdade. E numa época de muitas notícias falsas, de fake news, de teorias da conspiração, eu acho que é o nosso dever, é o dever de todos nós, de contribuir com verdade, de falar com verdade sobre
os assuntos mais variados sobre vacinas, sobre o que está a acontecer em Gaza, sobre o massacre dos Uyghurs na China, sobre tudo, porque se não falarmos a verdade sobre estes assuntos, os fake news, as falsidades vão determinar o rumo do nosso mundo e não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Perfeito, perfeito. Parabenizo-te e agradeço-te por teres despertado essa sensibilidade em Portugal. Tenho conhecimento do monumento, tenho conhecimento de todo esse interesse e curiosidade que tu mencionaste, das famílias, das pessoas, olharem no passado, para o passado, identificarem, opa, o meu nome é X, este nome aqui foi um dos nomes usados na conversão, portanto, Sim. da tradição judaica e religião judaica, no registro civil e na conversão do nome para, portanto, o registro, neste caso, cristão católico. Então, eu conheço muito isso, conversei com muitos amigos e vivi isso. Eu vivi exatamente esse momento de transformação, esse interesse. E é fascinante que quando se começa a entrar nesse mundo, é fascinante a importância e o quão evoluído intelectualmente, filosoficamente, financeiramente, economicamente, culturalmente era, portanto, a cultura, a comunidade, o povo judaico, não só em Portugal, como na Península Ibérica em geral, e a importância desses atores, dessas famílias, dessas pessoas. Então eu estava a falar exatamente dessa importância. E então agradeço-te por tudo isso, vivemos isso, vivi isso, então esse interesse quanto à herança judaica, não só em Portugal como na Península Ibérica, é fenomenal. E sim, existem laços culturais, civilizacionais, sociais, muito presentes ainda. E quem estuda, e quem lê, e quem deseja pesquisar, maravilha-se com esse universo onde o povo português, o povo espanhol, a península em geral, está intrinsecamente ligada com a cultura judaica, especificamente portanto, com a linhagem sefardita e todas as implicações diretas e indiretas e até artísticas, né? O peso que isso tem na arte, o peso que isso tem na expressão, portanto, social. Temos grandes pensadores e filósofos que como Baruch Spinoza, por exemplo, né, que era um português de origem sefárdica, judeu, né, que eventualmente depois foi para Amsterdão. Então acho que é fenomenal estudar isso. E o Richard mencionou o monumento em Lisboa. Existem visitas guiadas. Existe também uma visita guiada, Richard, que eu descobri agora recentemente, sobre, portanto, o roteiro do último cabalista de Lisboa. Sim, sim. E eu gostaria muito de fazer isso, não fiz, não sabia. A próxima vez que estiver em Lisboa, certamente vou fazê-lo, porque para além de se visitar um dos meus bairros preferidos, que é Alfama, né, é interessante visitá-lo, correndo, portanto, o bairro e passando pelo bairro com esse olhar, vivendo a Lisboa do século XVI, de 1506, né? Então, fenomenal isso, parabenizo-te por isso. Tu acabaste de falar aí de amor, paixão e propósito. Essencialmente eu coaduno isso com propósito, né? Então, propósito, responsabilidade e entrega pessoal, né? Entrega pessoal a valores, a morais, a princípios éticos. Eu levo muito para esse lado e eu associo esse princípio com o campo axiológico de geração de valor. Existem campos de valor que nós, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, fazemos parte, contribuímos ativamente no nosso dia a dia, nas nossas interações, com a nossa família, com o nosso círculo mais íntimo de amigos, na escola, no trabalho. Os países, as sociedades, elas transportam esses valores para o âmbito, portanto, mais global, mais regional, mais mundialista. Eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, porque eu vejo a escrita dessa forma. A escrita é uma expressão que vem lá do âmago
de geração de valor. A escrita, ela relaciona quem escreve e quem lê com um propósito de vida, propósito de querer exatamente fazer isso que tu mencionaste, de querer passar uma mensagem, querer transmitir uma mensagem, portanto, maior do ponto de vista histórico, por exemplo, que foi o que tu falaste, né? E qual o ambiente ou qual a repercussão dessa mensagem no ambiente social da atualidade. Então eu vejo dessa forma, eu queria que tu comentasses um pouco sobre isso. Então, propósito, geração de valor, responsabilidade, a nossa responsabilidade social, e o impacto que isso tem no nosso micro e macro ecossistema, portanto, civilizacional mesmo, né? Sim, eu acho que para mim literatura é essencial e muito importante e participa na construção de uma sociedade de valores, de princípios, ah, porque o próprio ato de contar a história, eu acho que é um ato muito humano. Todos nós queremos ter a oportunidade de contar a nossa história, ou a história dos filhos, ou amigos, os pais, e todos nós queremos ser ouvidos, que às vezes é mais difícil encontrar pessoas com a boa vontade de ouvir as nossas histórias. E de vez em quando eu penso, o que é que separa o animal do ser humano de todos os outros animais? E com certeza os biólogos têm respostas sobre a DNA e muitas coisas. Mas para mim, o ser humano é o único animal que eu saiba que conta histórias. Somos contadores de histórias. Sem dúvida. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na nossa maneira de pensar, porque todos nós, inconscientemente, estamos continuamente a contar a nossa própria história a nós próprios. Nós conhecemos, por exemplo, pessoas que são sempre vítimas. Eles todos os dias queixam-se de tudo, são vítimas dos pais, dos filhos, da sociedade. Então, todos os dias eles contam essa história de vitimização. E há outras pessoas com outros formatos de histórias. E eu acho que literatura dá-nos uma oportunidade. Quem lê os grandes romancistas, Dostoiévski, Jorge Amado, há tantos, Philip Roth nos Estados Unidos, Saul Bellow, Jane Austen, Willa Cather. Quem lê os grandes, o que acontece é que eles nos ensinam a contar a nossa própria história de uma forma honesta e com muito significado. E eu acho que isso é importantíssimo. Eu tenho medo de gente que não sabe contar a sua história com nuances, com honestidade. As pessoas que não têm aquela honestidade de dizer, olha, fiz mal, fiz um erro tremendo, ou fui muito narcisista nesse momento, ou muito egoísta. Tenho medo disso, porque o resultado são pessoas como o Donald Trump, são pessoas como o Boris Johnson, que nunca fazem erros, que não sabem contar a sua história, não querem ouvir as histórias dos outros, então vivem num mundo completamente narcisista, separado de todas as outras pessoas. E eu tenho muito medo, neste momento, talvez por haver uma eleição nos Estados Unidos, eu tenho muito medo daquela gente e acho que todos nós, mais uma vez, temos que lutar continuamente para criar um mundo de mais compaixão e mais entendimento. E uma parte significativa disso, na minha opinião, é ler bons romances e contar a nossa própria história e ter a boa vontade de ouvir a história de toda a gente, ouvir as histórias dos Native Americans, dos índios brasileiros, dos LGBT, dos Uyghurs na China, dos palestinianos em Gaza, dos israelitas raptados, ouvir as histórias
eu acho que isso literatura para mim é importantíssimo e sem isso eu tenho medo que vamos perder uma grande parte do o que é o ser humano. O que faz o ser humano diferente dos gorilas, dos chimpanzés ou de todas as outras espécies. Muito bom, perfeito. Independentemente de figuras históricas, políticas da atualidade, o importante aqui é exatamente isso que tu falaste, que é a verdade. E a verdade, ela tem que, e a particularidade da nuance da história de cada um, todos nós, como contadores de histórias, e vivendo a nossa história com essa verdade é contagiante, né? Sim, E, sim. e essa verdade, ela representa-nos, obviamente, de uma forma legítima e íntegra, mas ela representa o que nós temos de bom, de melhor. E é exatamente isso que contagia. E é isso que nós devemos dar espaço, criar um espaço seguro para que mais conversas como esta e conversas de verdade entre pessoas, entre grupos, entre empresas, entre políticos também, Estados, né? Um, Deixa-me só interromper para dizer que o Peter disse uma coisa muito importante, na minha opinião, em necessidade de ter espaços seguros. Porque um problema hoje em dia é que os social media, Twitter, Facebook, TikTok, etc., não são sítios seguros, não são espaços seguros, porque estamos continuamente inundados com mensagens de ódio e teorias de conspiração e fake news. Então, eu acho que essa ideia sua de criar espaços seguros é importantíssimo. Muito bom. E agora voltamos para o teu discurso na Universidade do Porto, né? Porque, Sim, eh, e tu mesmo falaste, não nos esqueçamos, seguindo aí o teu conselho, e muito boa a tua dica, tá? Eu vou começar, acho que é importante nós praticarmos isso e até nos darmos a chance de praticar exatamente isso. No meio do ódio, no meio da intolerância, vamos olhar para essa pessoa, esse agressor, entre aspas, e vê-lo como um sobrevivente, sim, vê-lo como alguém que teve as dificuldades dele, talvez não consegue viver a própria história dele, talvez não consiga buscar nuances na história dele que gerem empatia ou sim, que gerem verdade suficiente para que a outra pessoa estenda uma mão amiga e o ouça e o ajude, porque no final do dia é isso, nós queremos ser ouvidos, sim. queremos ser, e sendo ouvidos com verdade e com legitimidade, por que não? Por que não ajudar o próximo? Acho que é isso que nos caracteriza como ser humano, é isso que nos resume como civilização, e eu concordo contigo, nós somos grandes contadores de história. Começa lá atrás, né, na coloquial savana, Sim, no sim. nosso ambiente mais primitivo. Eu escrevo muito sobre isso, o meu livro tem alguns paradoxos, inclusive, que eu desenvolvi e que eu explico e aprofundo mais um pouco sobre essa psique, mas eu concordo contigo, esse sentimento que somos verdadeiros contadores de histórias. Muito bom, Richard. Então, olhando para isso, é esse impacto e é essa verdade que, desde que devidamente fomentada e desde que havendo esse espaço, digamos, esse espaço saudável, é essa a verdade que acaba por premiar, portanto, ela entra e ela tem que entrar mesmo no nosso consciente individual coletivo e efetivamente também, ou subsequentemente também, no nosso inconsciente individual e coletivo. Eu sinto que, e tu falaste no social media e etc., eu Sim. sinto que nós hoje temos muito pouca verdade que entra no nosso consciente individual. Temos muito pouca verdade que entra e que define o nosso consciente coletivo. E se no nosso consciente vivemos essa bagunça, essa, essa, Sim. essa azáfama, imaginemos nós como está o nosso eu Pois. verdadeiro, o nosso inconsciente individual e qual o nosso inconsciente coletivo. Então, Sim. realmente, eu vejo que o papel do escritor hoje, por ser alguém que preza e que defende esses valores, um, para além de outros, é também esse. É de poder criar
esse ambiente e de poder e de suscitar essa curiosidade onde a pessoa procura a verdade dentro dela, identificando a verdade dentro dela, isso vira consciente e inconsciente e efetivamente isso entra no inconsciente coletivo, Sim, entra no espírito do tempo, entra sim, no zeitgeist. E isso, sim, definindo o zeitgeist e definindo o espírito do tempo, Richard, define o quê? Uma sociedade melhor, uma civilização no caminho, portanto, norteada nos valores dentro do campo da axiologia que nós acabamos de falar. Concordas? Faz sentido? sim, concordo inteiramente. E daí o meu medo das novas tecnologias, dos social media. Hoje em dia as pessoas querem receber informações em 140 caracteres. Não pode ser. As pessoas, o desejo número um de muita gente jovem é ficar famosos e ter muitos seguidores. Isso, eu acho que isso não é um objetivo que vá melhorar o nosso mundo ou vá ao lado nenhum. Quer dizer, e eu tenho muito medo porque eu já tenho defesas psicológicas porque tenho 68 anos e cresci num outro meio, um meio mais sossegado, um meio mais, como posso explicar, um meio em que a rapidez não era tão óbvia e tão constante. Mas os jovens de 15, 20 anos não cresceram com aquelas defesas psicológicas. E o meu medo é que eles vão chegar aos 40, 45, 50 anos sem qualquer realização. Eles conseguiram 100 mil seguidores, mas não conseguiram amor, não conseguiram ficar realizados, não conseguiram contribuir para um mundo de mais tranquilidade e paz e entendimento. E há um fenómeno novo no nosso mundo que me perturba imenso. Pela primeira vez na história da humanidade, talvez, não sou grande historiador nem filósofo, mas na minha opinião, pela primeira vez na história da humanidade, temos milhões de pessoas nos Estados Unidos, que é um país que eu conheço bem, por exemplo, que se orgulham de serem ignorantes, se orgulham de não terem uma formação, de se orgulham de espalhar notícias falsas. Isso é novo no nosso mundo, na minha opinião. Nós todos lembramos-nos dos nossos pais e avós e bisavós. No meu caso, os meus avós não tinham muita formação, não tinham uma educação formal, eram judeus da Polónia que emigraram aos Estados Unidos e o grande desejo deles era conseguir uma educação para os filhos. E eles tinham tanto respeito pelos médicos, advogados, escritores, arquitetos, pela gente com conhecimentos, pela gente com especialidades. E hoje em dia isso está em vias de extinção num país como a América, em muitos sítios diferentes. A falta de respeito que existe no meu país de origem para professores nas escolas, para médicos, para advogados, para jornalistas, é uma coisa para mim muito assustadora, porque é uma quebra enorme com todos os valores do passado, com o zeitgeist do passado, com o inconsciente do passado, com a verdade. É uma quebra enorme. E desculpa eu ser muito pessimista, mas não estou a ver uma solução neste momento. Obrigado por teres, de nada, não é um pessimismo e infelizmente diria que é uma preocupação, faça um realismo, faça uma realidade que infelizmente realmente caracteriza a sociedade de hoje e caracteriza, eu diria que é um dos grandes desafios de hoje realmente esse,
Uh, e daí, voltando ao nosso início da nossa conversa, é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade, que elas entendam, que entendam e consigam fazer essas avaliações para elas mesmas, né? Acho que esse é um grande desafio. E eu sou muito... Desculpa interromper. E daí eu acho que o grande desafio das nossas escolas, em Portugal, Brasil, América, França, China, o grande desafio é ensinar aos alunos, não factos, não datas, não, ensinar aos alunos a pensar por eles próprios e valorizar a verdade. Duas coisas. Se conseguirmos uma geração de jovens que conseguem e querem pensar por eles próprios e querem valorizar a verdade e divulgar a verdade, eu acho que vamos estar num bom caminho. Se não conseguirmos isso, eu acho que o mundo está num rumo péssimo. Perfeito, Richard. Perfeito. Esse é um dos grandes trabalhos que nós fazemos aqui na comunidade, no Meta-Iluminismo. É exatamente isso, que é conseguir fomentar no indivíduo os valores relacionados ou vinculados a nós sermos, essencialmente, tá? Analistas e críticos, seres analíticos e críticos, que nós consigamos efetivamente tirar conclusões, gerar valores para nós próprios, tirar conclusões, tomar decisões, ser donos dessas decisões e podermos, de facto, nos entregar a uma verdade e a um propósito, e inteirando-nos da responsabilidade de entregar esse propósito, devolver esse propósito na forma de benesse, na forma de valor agregado para a sociedade. Eu defendo muito, e acho que aqui na nossa conversa, e para quem nos segue aí na comunidade, sabem que a jornada do herói, aquele momento em que a pessoa olha para dentro, vamos falar assim coloquialmente, ela entra na caverna, mergulha no seu abismo, enfrenta os seus medos, tem um chamado ali, tem algo que é íntegro, que está no âmago, que é interno, que a motiva. Ela não sabe exatamente o que é, mas ela acredita, ela sofre, ela viaja, digamos, entre aspas, encontra esse dragão. She slays the dragon, né? Então ela consegue efetivamente superar, transcender-se a ela mesma, encontra o ouro, sai da caverna com esse ouro. O que é que ela faz agora? Ela tem que devolver, tem que influenciar positivamente, tem que compartilhar essa informação na forma de liderança com os outros. Esse é um dever nosso. Eu vejo muito dessa forma. Acho que se todos nós pensássemos dessa forma, teríamos certamente não só um consciente individual mais evoluído, como também o consciente coletivo e subsequentemente o inconsciente, os zeitgeist que tu mencionaste e o espírito do tempo. Então, muito bom ouvir isso de ti. Certamente a nossa comunidade vai adorar essa tua perspicácia e essa tua honestidade intelectual no tocante a esse tema. Obrigado. Então, falando sobre isso, seguindo de novo, né, o caminho aí da parte criativa, como é que o escritor, como é que tu consegues transportar tudo isso para um ecossistema de criação, de geração de valor? O ecossistema, o teu ambiente e processo criativo, tá? E especificamente agora falando, porque são dois grandes livros que estão aqui a circular no Brasil, que eu acho que a gente tem que falar e tudo o que falarmos é pouco, no contexto do desenvolvimento do último cabalista de Lisboa e também do Evangelho segundo Lázaro, né? Qual é o processo criativo? Como é que tu te entregas ao desenvolvimento e ao trabalho de uma mensagem como essa tão importante? Eu acho que primeiro tenho que dizer que quando eu escrevo um romance, eu sei mais ou menos o que vai acontecer no primeiro capítulo, mas eu não faço ideia do resto do livro. Muita gente fica surpreendido com isso, mas o meu processo eu acho que funciona muito melhor do que ter uma estratégia para o livro inteiro. O caso do Evangelho segundo Lázaro, por exemplo, eu sabia que no primeiro capítulo o nosso Lázaro, que é uma figura do Novo Testamento, do Evangelho de São João, ele vai acordar no seu túmulo. E a sua irmã, porque no Evangelho segundo São João, ele fala das duas irmãs do Lázaro.
uma das irmãs vai dizer-lhe, olha, tu estavas morto. E ele não acredita. Quem é que vai acreditar que estava morto? Ninguém. Mas ele está muito fragilizado, muito fraco, muito desorientado, acorda e toda a gente está lá no túmulo e ele não sabe o que aconteceu. Então, eu sabia também que ele, para tentar solucionar as suas dúvidas e recuperar, ele vai consultar, recorrer ao seu grande amigo de infância, Jesus Cristo. Mas eu não utilizo o nome Jesus Cristo no livro porque eu queria libertar o leitor e libertar o escritor, eu próprio, de 2000 anos de iconografia cristã, de toda aquela história sobre quem era Jesus Cristo. Então eu utilizo o seu nome hebraico, Yeshua Ben Yosef, porque quando nós ouvimos esse nome, Yeshua Ben Yosef, não pensamos em Jesus Cristo com cabelo longo, olhos azuis, não. É um novo, é uma personalidade diferente, um personagem diferente. E ficamos completamente libertados dos nossos preconceitos sobre quem é ele e o que é o cristianismo e quem é Lázaro. Então, depois desse capítulo em que ele acorda completamente fragilizado e desorientado e fala com o seu amigo de infância, eu não sabia nada do resto do livro. Então, o meu processo de escrita é magia. Às vezes, quando está a correr bem, eu penso que estou a canalizar uma história que já existe, ou canalizar impressões diversas do próprio universo, canalizar uma história não escrita, mas que existe algures. É uma sensação muito estranha, mas eu acho que todos os criadores verdadeiros, e quando eu digo verdadeiros estou a referir a pessoas que não estão meramente a criar clonagens, e quem está a escrever 20 livros sobre vampiros ou zombies, e para mim isso é diferente. Eu não estou a criticar, mas eu estou a falar de outra forma de escrita, de outra criatividade, que é mais baseada no inconsciente, na mitologia. O Peter estava a referir ao inconsciente e à mitologia e a jornada do herói. Quem quer mergulhar no inconsciente humano e no nosso próprio inconsciente, vai criar uma história mais espontânea, mais improvisada e vai recorrer à simbologia milenar dos grandes mitos da humanidade. E é isso que eu faço. Daí a sensação que estou a participar num processo que existe além de mim. Daí eu utilizo a palavra magia. É uma magia que existe além de mim porque não consigo, nem quero controlar totalmente o processo. Há personagens que surgem nos meus livros do nada, não foram previstas. Há cenas nos meus livros em que, caramba, eu digo, por que Yeshua está a dizer isso? E como é que o Lázaro vai responder? E eu não sei, porque estou a improvisar. E outro aspecto disso é que quando eu estou a escrever na primeira pessoa, eu sou o narrador. No Evangelho segundo Lázaro, eu entro na pele de Lázaro e vejo o mundo através da sua condição, de um artista de mosaicos a viver em Jerusalém há 2000 anos, que está desorientado, não sabe como ele vai recompor a sua vida e acorda no momento mais dramático da vida de Yeshua Ben Yosef, de Jesus, porque ele está a viver a semana da paixão, a semana em que ele vai ficar crucificado. Então não há um pior momento para o Lázaro acordar. E a grande questão para ele, que ele é a alma gêmea
de sim, Yeshua Ben Yosef. A grande questão e dificuldade para ele, como é que eu vou salvar o meu amigo? Como é que eu posso sacrificar a minha vida para salvar este ser humano especial e espiritualmente diferente? E, obviamente, é um momento muito complicado e complexo para Lázaro, e não vou criar um spoiler, não vou dizer o que é que ele faz, mas para mim é um grande livro sobre almas gêmeas e uma amizade que não pode ser destruída nem pela morte. perfeito, perfeito. Sim, sem dúvida. Curioso tudo o que tu falaste. Obviamente, quem lê o livro vai ter uma experiência extremamente rica aqui, depois desse insider information, esses insiders, esses insights diretamente do Richard. Para quem não leu, certamente vai ter a curiosidade. Aqui temos a cópia que o Richard acabou de mostrar há pouco e que aqui temos a cópia que o Richard acabou de mostrar há pouco e que está disponível aqui no Brasil. E lendo o livro vão exatamente perceber todas essas nuances. Claro que Lázaro acordou no pior momento, Yeshua era a sua alma gêmea, Lázaro era pai também, então tem uma dimensão aí excepcional da forma como ele, portanto, e a responsabilidade que ele, como pai, tinha assumidamente. Ele era um artista cobiçado, com muito sucesso, tinha toda uma repressão, portanto, da máquina romana que se sente muito no livro também, né? A opressão da máquina e do Império Romano. Então, uma obra fascinante. Richard, eu não sei se tu sabes, essa obra marcou-me muito. Tá? Obrigado. O, o Evangelho segundo Lázaro marcou-me muito. E tu falaste algo agora no teu iniciozinho aí a respeito desse livro e processo criativo que me tocou e que eu senti. A partir do momento em que tu desvinculas a iconografia do nome Jesus Cristo, neste caso, tu abres um campo de possibilidades infinitas na pessoa através do que representou, obviamente, Jesus Cristo, né? Mas na pessoa dele, no âmago dele, através do nome Yahshua. Né? Sim. E quando isso acontece, a pessoa começa também a descobrir outros Jesus que estão dentro dele. Nós sentimos outros Jesus, outras presenças, outras expressões, outras manifestações de Jesus, senão talvez a mais ortodoxa ou a mais convencional e acessível, portanto, dentro ou via o campo estritamente religioso. Então, dentro dessa estrutura, talvez até dogmática para alguns, então eu convido muito a leitura desse livro. Eu tenho uma citação tua do livro que eu usei, que eu integrei na minha última obra, no Meta-Iluminismo, Sim. do Evangelho, segundo Lázaro, que é: não basta compreendermos o mundo, temos de o mudar. Tá? Então, essa frase, tem muitas frases no livro que me marcaram, mas eu queria muito prestigiar o livro na minha obra e eu citei lá, tem uma citação lá na abertura. Então, vou repetir: não basta compreendermos o mundo, temos de o mudar. Nós já estamos aqui em cima, quase que em cima do tempo, mas eu queria que tu comentasses um pouco sobre essa frase. E depois eu queria que tu emendasses, por gentileza, para nós encerrarmos, como artista, como portador de uma mensagem maior até. Tu falaste do teu processo criativo e como tu te conectas com essa mensagem, com esse campo, vamos chamar-lhe de campo unificado quântico, onde as ideias são de todos e não são de ninguém, né? A ideia é maior que nós, a trama é maior e cabe-nos a nós aqui tecer essa trama, buscar essas ideias e tecer e estarmos abertos para esse canal, para essa
essa abundância intelectual de ideias, né? Eu queria que tu falasses, encerrasses com o seguinte, se possível. Qual é que seria, depois de comentares essa frase, qual é que seria o livro ideal que tu gostarias de ler e qual é o livro ideal que tu gostarias de escrever? Então, qual é que é o livro perfeito para a leitura do Richard Zembler e qual é que seria também o livro perfeito assim? Não que tu tenhas carência de magnum opus, porque tu já tens vários magnum opus na tua experiência e no teu currículo. Mas qual é que seria o livro perfeito que o Richard escreveria no futuro? Obrigado, primeiro. Agradeço imenso as suas bonitas palavras sobre a minha escrita e a sua generosidade e boa vontade. Fico muito grato. Sobre aquela frase, eu acho que quem entende certas coisas sobre o mundo e sobre ele próprio tem a, eu não sei se é a obrigação, mas vai naturalmente querer oferecer a sua sabedoria e experiência para criar um mundo melhor. Eu não sou a primeira pessoa a dizer que queremos deixar um mundo melhor no futuro do que o mundo em que entramos. Quer dizer, eu acho que isso é, em parte, o propósito de qualquer vida, qualquer ser humano. O livro ideal para ler. Eu tenho certos romancistas que eu adoro. Há uma romancista americana que se chama Willa Cather. Não é muito conhecida fora dos Estados Unidos, em parte porque era mulher, em parte porque escrevia sobre localidades rurais. Um, mas o que seria ótimo é alguém descobrir um romance de Willa Cather que tinha sido perdido. Uma grande obra dela que perdido. E isso dava-me tanto prazer descobrir uma nova, porque eu já li tudo dela. Então tem que ser um livro perdido. Então, e o livro ideal para escrever, eu tenho uma ideia que agora tenho 68 anos, estou muito bem, mas temos que começar a pensar no fim, não é? Quando atingimos uma certa idade. E gostaria de escrever um livro de não ficção, não vou escrever agora, mas mais tarde, sobre as lições mais importantes que eu aprendi na minha vida. Vai ser um livro muito simples, não mais de 100 páginas, sobre as coisas simples que eu aprendi e que eu posso passar à próxima geração. Às vezes eu acredito na reencarnação, eu não sei bem, mas acredito numa forma de reencarnação e gostaria de deixar esse livro sobre as lições mais importantes para a minha próxima encarnação e para toda a gente no futuro. Não sei se vai ser muito útil, mas se só ajudar uma meia dúzia de pessoas, eu acho que vai ser um contributo importante. Olha, perfeito o encerramento. E acredita porque, independentemente de encarnação ou não, nós vivemos através da vida. A vida transparece pelo homem e seu sentimento de forma eterna. Então, de certa forma, nós somos eternos, porque a vida é eterna. Então, eu gostaria de pensar e de acreditar que, independentemente de mais uma encarnação ou não, o sentimento, o pensamento que nós deixamos é eterno. Então, parabéns aí. Quero muito ler esse livro. Tens muito caminho aí pela frente, se Deus quiser. Sei que tu vais continuar a produzir e a agraciar-nos aí com o teu gênio. E, Richard, só agradeço pelo teu tempo, pelas palavras, pela pessoa que tu és, pelo artista que tu és, pela tua importância não regional, não só Portugal ou Estados Unidos, mundial, global, civilizacional. Muito obrigado, Richard. É um prazer ter-nos aqui ou ter-te hoje conosco na nossa comunidade meta-iluminista. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação. Agradeço Sucesso. imenso.